Olá, meus amigos, minhas amigas, futuros delegados e delegadas. Olha só, vamos falar agora da classificação dos crimes. Esse tema que é muito abordado, não só nesse conteúdo específico, mas em tudo que a gente for ver em direito penal, será tratado da classificação dos crimes. Inclusive quando chegarmos na parte especial do Código Penal. E pessoal, vocês vão ver o seguinte, nós temos dois grupos de classificações. Nós temos as classificações legais, que é o nome propriamente dito, né? O nome in iuris que a lei estabelece para cada tipo penal, e nós temos a classificação doutrinária. Dentro da classificação doutrinária, nós teremos inúmeras classificações e, na verdade, estão sempre surgindo novas classificações, porque quem traz essa classificação é a doutrina. Então, claro que tem aquelas que são mais conhecidas, aquelas que são mais cobradas, que nós iremos tratar aqui na aula. Mas há muitas outras classificações que estão sempre surgindo aí pela doutrina e que, obviamente, a gente não tem como tratar de todas elas. Muito bem? Mas todas aquelas que estão previstas no seu edital, aquelas que realmente são cobradas em prova, estarão aqui dentro dessa aula para a gente poder ver todas essas classificações. Então, olha só, vamos colocar já aí na tela. Nós temos, como eu disse para vocês, a classificação legal em relação à classificação dos crimes, né? Classificação legal e a classificação doutrinária. A classificação legal, denominação conferida pela própria lei, ou seja, o nome atribuído pela lei ao crime. A classificação legal é também conhecida como nomen iuris ou rúbrica marginal. Exemplo, a classificação legal de matar alguém é homicídio. Pessoal, é isso. Classificação legal é exatamente isso. O Código Penal não traz pra gente o nome de cada delito? Tem alguns delitos que não tem nome. E aí vem a doutrina e estabelece o nome para aquele delito. Outros, na verdade a maioria dos que estão previstos no nosso Código Penal, eles vão ter um nome in iuris próprio, um nome que o próprio legislador trouxe pra gente. Artigo 121, homicídio. Artigo 155, furto. 157, roubo. Artigo 312, peculato. Artigo 319, prevaricação e assim por diante. Nós temos nomes que a própria lei estabeleceu. Por outro lado, olha na tela, nós temos a classificação doutrinária, que aí a doutrina ela vai trazer características das infrações penais elaboradas pelos estudiosos do direito penal. Na classificação doutrinária, a gente não vai mais falar do nome in iuris. O nome in iuris quem traz é a própria lei. A classificação doutrinária ela vai tratar de características comuns a determinados delitos. Por exemplo, crimes materiais, crimes formais e crimes de mera conduta. Então essa daqui é uma classificação doutrinária e há vários crimes que vão se inserir dentro de crimes materiais, vários crimes que serão formais, vários crimes que serão crimes de mera conduta. Então a gente já vai começar exatamente por essa classificação, que é uma classificação importantíssima e o que vai levar em conta para a gente diferenciar crime material de crime formal e de crime de mera conduta é o resultado. Então, olha só, o crime material ele é chamado também de crime causal. É a infração que gera mudança no mundo exterior. Resultado naturalístico. Professor, o que é esse resultado naturalístico? O resultado naturalístico é exatamente a consequência, o resultado do crime que vai gerar uma mudança no mundo exterior. Então, se há uma conduta e essa conduta gera um resultado e este resultado gera uma mudança no mundo exterior, fala-se em resultado naturalístico. Este é o nome que nós temos para essa consequência do crime, resultado naturalístico. Nós vamos ver que os crimes materiais, eles sempre vão ter o resultado naturalístico, pessoal. E ele só vai se consumar quando tal resultado é obtido. Claro que se ele for tentado, ele não alcançou o resultado naturalístico. Foram praticados atos executórios, mas não se alcançou o resultado naturalístico. Entretanto, o crime material, se ele foi consumado, nós teremos um resultado naturalístico. Haverá uma mudança no mundo exterior. Quais são alguns exemplos? Homicídio, furto, roubo. A gente não tem lá na súmula 582 do STJ que o roubo vai se consumar com a inversão da posse, ainda que por breve espaço de momento e ainda que não seja essa posse mansa e pacífica? Pois bem, a gente vê que nesses crimes, homicídio, furto, roubo, entre vários outros, haverá uma mudança no mundo. No homicídio, alguém vai morrer, é um corpo que antes tinha vida, agora está morto. O furto, roubo, esses crimes patrimoniais, o patrimônio estava sob a posse de uma pessoa,
passa agora para a posse de outra. Haverá essa inversão na posse, haverá uma mudança no mundo exterior. Houve um resultado naturalístico. O crime material ele só se consuma quando o resultado naturalístico é obtido. Beleza, pessoal? Olha só então aqui em relação ao crime formal. Crime formal ele também é chamado de consumação antecipada ou de resultado cortado. Aqui você, por esses nomes, você já começa a perceber que o que vai diferenciar o crime material do crime formal é exatamente o resultado naturalístico. Porque olha só, no crime formal, a conduta descreve uma mudança no mundo exterior, então até aí está igual ao crime material. A conduta vai descrever essa mudança, vai descrever o resultado naturalístico. Qual que é a distinção? Não é necessária sua ocorrência para a consumação do delito. O crime formal consuma-se com a conduta e não com o resultado. Então, no crime formal, temos a conduta, temos o resultado naturalístico, entretanto, não é necessário chegar ao resultado naturalístico para que esse crime se consuma. O crime formal ele se consuma independentemente da obtenção do resultado naturalístico. Olha aqui alguns exemplos. A extorsão, que está na súmula, inclusive, súmula 96 do STJ. O crime de extorsão consuma-se independentemente da obtenção da vantagem indevida. Ou seja, tendo a vantagem ou não, o crime de extorsão ele vai se consumar quando o agente constrange a vítima mediante violência ou grave ameaça com a intenção de obter uma vantagem ilícita. A gente pega aqui o crime de corrupção de menores, que está previsto lá no artigo 244B do ECA. Súmula 500 do STJ vai dizer o quê? Que o artigo 244B do ECA é um delito formal. Por que é um delito formal? Porque quando um maior de idade pratica um crime com um menor de idade, este maior de idade ele responde pela corrupção de menores. Só que aí veio o STJ e diz o seguinte, olha, ainda que esse menor ele já esteja corrompido, ainda que esse menor seja um sujeito que já tem diversas passagens, condenações por atos infracionais, ele não vai, o agente responde pelo crime de corrupção de menores. O maior de idade responde pelo crime de corrupção de menores. Por quê? Porque trata-se de um delito formal. Então, ainda que o menor de idade já estivesse corrompido, ainda que não haja o resultado efetivo da sua corrupção, a gente vai estar diante da consumação do crime de corrupção de menores do ECA. Beleza, pessoal? Súmula 500 do STJ. Então, a gente vê que até o STJ ele vai se preocupar, não só o STJ, como o STF, em demonstrar para a gente, por meio de súmula, por meio de jurisprudência, algumas situações que ficam duvidosas. Por quê? Porque é a doutrina que vai estabelecer, olha, tal crime é material, tal crime é formal. E isso você consegue pegar de acordo com o que está escrito na lei. Muitas vezes haverá confusão, haverá uma discórdia na doutrina e na jurisprudência se determinado crime é material ou formal. Por quê? Porque em ambos está previsto o resultado naturalístico. Entretanto, no crime formal, não é necessário obter o resultado naturalístico para que se consuma. Basta os atos executórios, independentemente da obtenção do resultado naturalístico, para que o crime formal venha a ser consumado. Beleza, galera? Mas olha só, a gente tem então crime material, crime formal e temos o crime de mera conduta. O que o crime de mera conduta vai se diferenciar do material e do crime formal? Veja, o crime de mera conduta, o tipo penal descreve apenas uma conduta, sem a previsão de resultado naturalístico. Jamais vai gerar esse tipo de resultado. Pessoal, veja comigo, vem aqui. A gente tem o crime material. O tipo descreve uma conduta e um resultado naturalístico. Eu preciso dos dois para que o crime material se consuma. O crime formal, ele vai descrever a conduta e o resultado naturalístico. Entretanto, eu não preciso do resultado naturalístico para que o crime formal venha se consumar. Basta que a conduta seja realizada pelo agente. E no crime de mera conduta, como o nome próprio diz, é um crime de mera conduta. O tipo penal vai descrever somente a conduta. O tipo penal não descreve sequer um resultado. Por quê, professor? Porque não há resultado naturalístico nos crimes de mera conduta. Dois exemplos aqui bons para você. Primeiro, violação de domicílio. O simples fato do sujeito violar o domicílio, independentemente dele obter qualquer resultado com essa violação de domicílio, de ter estressado ou não a vítima, enfim, de qualquer coisa que alguém possa querer ao violar um domicílio, não
é necessário haver esse resultado. Basta a conduta descrita lá no artigo 150 do Código Penal. Porte de arma de fogo, da Lei 10.826, porte de arma de fogo. Basta o sujeito estar com uma arma em sua, portando uma arma de fogo, basta essa atitude, basta este ato executório, o crime estará consumado. Ele não precisa sacar a arma, ele não precisa desferir um tiro, até porque se ele fizer isso vai incidir outro delito. O porte de arma, o simples fato do sujeito andar armado na cintura, na perna, no carro, ele já vai estar praticando este crime. Não requer, não exige, o tipo penal sequer estabelece qualquer tipo de resultado. Beleza, pessoal? Essa é a distinção. Tenho aqui um ponto importante. A distinção entre crimes material, formal e de mera conduta se dá no âmbito do resultado naturalístico, como a gente já conversou. É importante ressaltar, porém, que todo crime possui resultado. Todo crime possui resultado, conhecido como resultado jurídico, uma vez que há violação ao bem jurídico tutelado pela norma penal. Por que a gente fala isso? Porque a sua prova vai perguntar, vai querer fazer esse peguinha. Tal crime, crime de violação de domicílio, tem algum resultado? Quando o crime de violação de domicílio, quando o crime de porte de arma se consuma, houve resultado? A resposta é sim, houve resultado. Houve resultado naturalístico? Não, mas houve resultado jurídico. Por quê? Porque o bem jurídico tutelado pela norma penal foi atingido. Então, houve um resultado em relação à conduta, seja no crime material, no crime formal e no crime de mera conduta. Fechou? Muito bem. Vamos então passar para a segunda classificação, crime comum, crime próprio e de mão própria. Essa daqui a gente já conversou quando falamos dos sujeitos do crime. Crime comum pode ser praticado por qualquer pessoa, não exige uma característica específica do sujeito ativo. Homicídio, furto, extorsão, qualquer pessoa pode praticar esses crimes, não exige uma qualidade específica do sujeito ativo. Será o crime comum. Crime próprio ou crime especial, como também é chamado, exige uma característica ou condição especial do sujeito ativo. Por exemplo, os crimes funcionais. Os crimes funcionais lá do título de crimes contra a administração pública, praticados por funcionário público, eles vão trazer essas hipóteses, corrupção passiva, peculato, prevaricação, entre outros delitos. Esses delitos eles só podem ser praticados por funcionários públicos, ou seja, trata-se de crimes próprios. Eles exigem uma qualidade especial do agente. No caso aqui, é ser um funcionário público. Somente funcionário público pode praticar um crime de corrupção passiva, um crime de prevaricação, um crime de concussão. A menos, claro, pessoal, um particular pode vir a praticar, desde que em conluio com um funcionário público. Beleza? Mas, olha aqui outro delito, furto de coisa comum. O furto de coisa comum, que está lá no artigo 156, ele vai falar, olha, só pode praticar o furto de coisa comum o coerdeiro, o condômino, o sócio, tá? Então vai trazer lá essas previsões, o artigo 156 do Código Penal. É mais uma hipótese aí que a gente tem de crime próprio. Não é necessário, pessoal, que haja funcionário público para todos os crimes próprios. Os crimes próprios é sempre que se exige uma qualidade específica do agente, tá bom? No caso do furto comum, somente o cordeiro, o sócio, o condômino é que podem vir a praticar esse delito. Atenção, nós temos também uma outra classificação, deixa eu botar aqui em cima, que é o crime bipróprio. E o crime bipróprio, tanto o sujeito ativo quanto o sujeito passivo necessitam de condições especiais, de uma característica específica para que haja o crime. Quer ver um exemplo de crime bipróprio? O crime de infanticídio. Crime de infanticídio. Por que o crime de infanticídio é bipróprio? Porque a vítima, o sujeito passivo, tem que ser um bebê recém-nascido, né? Afinal, o crime tem que ser praticado durante ou logo após o parto. E o sujeito ativo também tem que ter uma qualidade especial, que é a mãe sob efeito do estado puerperal. Então, somente pode ser praticado esse crime com um sujeito ativo
próprio, um crime próprio, bem como o sujeito passivo específico, que vai ser, no caso aí, o bebê dessa criança, o bebê dessa pessoa que está no estado puerperal, logo após ou durante o parto. Beleza, pessoal? Então, atenção, crimes bipróprios exigem uma qualidade específica, uma qualidade especial, tanto do sujeito ativo quanto do sujeito passivo. E olha aqui, temos também o crime de mão própria. Crime de mão própria, ele vai além do crime próprio, é mais do que um crime próprio, porque ele exige uma característica ou condição especial do agente e só pode ser cometido por este, sem a possibilidade de delegar a conduta. Exige-se sua atuação pessoal. Exemplo, falso testemunho, falsa perícia, lá do artigo 342 do Código Penal. Esses crimes, pessoal, de mão própria, eles admitem somente a participação. Eles admitem participação. E, em regra, não admitem a coautoria. Beleza? Gravou isso aí? Não vão admitir, salvo exceções raríssimas, em que a gente pode falar que a falsa perícia, que vai vir a ser realizada por 2 peritos, em conluio, eles mentem, eles falsificam e usam uma falsa perícia em julgamento. Aí a gente pode falar que houve uma coautoria, os 2 assinam um laudo falso, beleza? Mas é um caso muito restrito, muito específico. Os crimes de mão própria, de uma maneira geral, eles não vão admitir a coautoria, eles admitem, entretanto, a participação. Beleza, pessoal? Então, crime de mão própria exige uma qualidade específica do agente e a conduta não pode ser delegada. É somente o agente, ele próprio, quem pode ser o autor do delito. Beleza? Olha aqui. Crime simples e complexo. Essa daqui também é tranquila. O crime simples, ele é delito formado por apenas um tipo penal, tá? Exemplo, furto. E aí o crime complexo, o delito que resulta da fusão de 2 ou mais tipos penais. Exemplo, o roubo. Olha aqui, pessoal, o roubo ele não está previsto lá no artigo 157 do Código Penal. Entretanto, em que pese ele está previsto no artigo 157, ele é formado, a descrição do roubo, ele é formado pela lesão corporal, que está no artigo 129, ou pelo constrangimento ilegal, artigo 146, com o furto, que está no artigo 155. Olha aqui, ó, o furto, que é um crime simples, ele vai integrar o conceito de roubo. Então, olha, o roubo ele vai ser a fusão de uma lesão corporal com o furto ou de um constrangimento ilegal com o furto. Então, veja, pessoal, crimes complexos, eles vão resultar dessa fusão. São 2 ou mais tipos penais que se unem para formar um tipo penal específico. Por isso que são chamados de crimes complexos. Outro exemplo aqui, olha, extorsão mediante sequestro, lá do artigo 159 do Código Penal. Ele vai ser a junção do crime de extorsão com o crime de sequestro, tá bom? O agente ele não responde por extorsão e por sequestro, não, ele vai responder somente pelo artigo 159, extorsão mediante sequestro. Beleza, pessoal? Atenção, coisa importantíssima. Quando a gente fala aqui nesse crime complexo, a gente está falando do crime complexo em sentido estrito. Beleza? Sempre que há algo em sentido estrito, é porque existe sim o crime complexo em sentido amplo. O que vai ser o crime complexo em sentido amplo? Pessoal, atenção, ele vai ser a fusão de um tipo penal com uma conduta lícita. Vamos botar com um comportamento em tese, que fica melhor, em tese lícito. Professor, me dá um exemplo? Deixa eu botar aqui, olha, artigo 339 do Código Penal. Sabe que crime é esse?
Esse daí é o crime de denunciação caluniosa. Vem comigo. Galera, o crime de denunciação caluniosa, ele vai unir um tipo penal, qual que é? Calúnia, que está previsto lá no artigo 138 do Código Penal, com uma conduta aparentemente ilícita, que é o quê? Você denunciar uma situação para a autoridade. Quando você sofre um delito, você não tem o direito de ir à delegacia registrar uma ocorrência? É isso. Aqui na denunciação caluniosa a gente tem um crime, a junção de um crime, que é a calúnia, artigo 138, com uma conduta em tese lícita, que é comunicar um fato criminoso à autoridade. Esse vai ser o crime complexo em sentido amplo. Ao invés de se unirem dois tipos penais para formar um, a gente une um tipo penal com uma conduta em tese lícita. E vai formar então a denunciação caluniosa. Por quê? Porque vai haver uma calúnia e vai haver a comunicação dessa calúnia à autoridade, formando, portanto, o crime de denunciação caluniosa, que, pessoal, é bem diferente do crime de calúnia e é muito mais grave do que o crime de calúnia. Beleza? Então, olha aqui. Nós temos, então, crime complexo em sentido estrito, em sentido amplo, e temos também o crime ultracomplexo. O que é o crime ultracomplexo? Crime complexo que possui uma qualificadora ou causa de aumento de pena que esteja prevista num tipo penal específico. Então, olha só, galera. Você pega o roubo. O roubo é um crime complexo? Sim, a gente acabou de ver que o roubo é um crime complexo. Se o roubo for praticado com emprego de arma de fogo, o agente ele não vai responder pelo porte de arma de fogo mais o roubo. Não, ele vai responder pelo crime de roubo majorado de 2/3 em razão da previsão do artigo 157, parágrafo 2º-A, inciso 1º do Código Penal. Então veja, o crime ultracomplexo, a gente tem um crime complexo e aí ele vai ter uma qualificadora ou uma causa de aumento de pena que configuraria por si só, melhor dizendo, outro delito. O crime de roubo, portanto, crime complexo, mais o crime de porte de arma, tá bom? Vai se unir e aí a gente vai ter o crime de roubo com a majorante, que vai ser o roubo circunstanciado, aumento de pena de 2/3 em razão do emprego de arma de fogo. O agente ele não vai responder separadamente pelo porte de arma de fogo. Crime à mão armada, crime de roubo com emprego de arma de fogo será, portanto, um crime ultracomplexo. União de um crime complexo com uma majorante ou qualificadora, depende da situação, mas no caso do roubo vai ser uma majorante com emprego de arma de fogo. Beleza, pessoal? Então, atenção aqui nessas diferenciações. Claro que as principais, as mais cobradas, serão crime complexo e crime simples, mas é importante a gente saber essa diferenciação entre sentido estrito do crime complexo e o crime complexo em sentido amplo, bem como conhecer essa classificaçãozinha de crime ultracomplexo. Beleza. Número 4, crime instantâneo e permanente. O crime instantâneo é um delito que se consuma imediatamente, delito de consumação imediata. A consumação ocorre em um momento determinado, sem se prolongar no tempo. Exemplo, furto e roubo. O agente assalta outro e subtrai para si ou para outrem coisa alheia móvel. O crime, no momento que há a inversão da posse, o crime se consuma. O crime de furto ou o crime de roubo vai se consumar. Se consumou, acabou. O crime finalizou. Professor, mas tem um detalhe. O bem patrimonial subtraído vai ficar na posse do agente. Ele vai levar esse bem com ele. O crime não está sendo cometido durante esse tempo? Não, pessoal. O crime foi cometido no momento da subtração. Houve a subtração, furto, houve a subtração com emprego de violência, grave ameaça ou violência imprópria, aí então a gente vai falar que houve a consumação naquele momento que há a inversão da posse. Né? Houve o roubo, vai ter a inversão da posse. Inverteu-se a posse, a coisa já está na posse do agente, acabou. O crime está consumado, o crime é instantâneo. O fato dele levar a coisa com ele depois, o fato dele revender para não sei quem, aí já é um exaurimento do crime. Mas a consumação se dá imediatamente no momento determinado, em que é praticado o verbo núcleo do tipo penal e é almejado, consegue-se almejar o resultado naturalístico pretendido. Beleza? Esse vai ser o crime instantâneo. A gente tem o crime permanente também. O que vai ser o crime permanente? É um delito que se consuma ao longo do tempo.
A consumação do crime ocorre reiteradamente enquanto o agente o pratica. Exemplo, extorsão mediante sequestro. Outro exemplo, posse de arma de fogo. Pessoal, no crime permanente, a consumação se prolonga no tempo. A consumação, ela está acontecendo a todo instante. O agente está praticando o verbo núcleo do tipo penal a todo instante. Quando o agente ele porta uma arma de fogo consigo, ele não está portando, ele não portou durante um momento específico, não, ele está portando continuamente. Durante a extorsão mediante sequestro, a vítima está sendo sequestrada, está sofrendo o sequestro constantemente. Nesse segundo, vamos dizer agora sem ser da extorsão mediante sequestro, mas do crime de sequestro propriamente dito, sequestro ou cárcere privado, o agente foi sequestrado. Neste segundo, ele foi sequestrado, já está sob a posse dos agentes, ele já teve a sua liberdade privada. O crime foi consumado. Dali em diante, a cada segundo que passar, o crime continuará a ser consumado. Por que isso é importante, pessoal? Porque nos crimes permanentes, enquanto não cessar a permanência, enquanto não cessar os atos executórios, o agente está em flagrante delito. Você pode prendê-lo em flagrante delito. A gente pode aplicar a ele as disposições da prisão em flagrante. No crime instantâneo, não. Se o agente cometeu um roubo hoje e somente vamos dizer assim, somente ele é encontrado uma semana depois, eu não posso fazer o flagrante desse agente. Ele não está mais em flagrante delito. Tá bom? Claro que a gente vai ter sempre que analisar as hipóteses do artigo 302 do Código de Processo Penal. Mas o fato é que no crime permanente, a qualquer momento, o agente encontra-se em flagrante delito. Olha aqui. Observação: existem crimes eventualmente permanentes. A exemplo do furto de energia elétrica, artigo 155, parágrafo 3º do Código Penal. Trata-se de crimes em regras instantâneos, mas que podem se prolongar no tempo de acordo com a vontade do agente. Pessoal, furto não é um crime instantâneo? Com certeza. Mas é aquele sujeito que faz um gato e fica subtraindo diariamente, constantemente energia elétrica. Aí não, né? Aí vai ser um crime eventualmente permanente. Era para ser um crime instantâneo, mas há hipóteses que mesmo crimes instantâneos, eles podem se transformar em crimes permanentes. E esse caso é clássico. Enquanto a energia está ligada, está abastecendo a geladeira do agente, meu amigo, está sendo praticado o crime de furto. Ele pode ser preso em flagrante delito a qualquer momento que for descoberta essa falsidade aí, esse furto da energia elétrica. Beleza. Olha aqui, a gente tem que falar também dos crimes instantâneos de efeitos permanentes. Esse daqui tem muito peguinha. Por quê? Porque são crimes que dão a impressão pra gente que se tratam de crimes permanentes. O agente fica nessa ideia, isso aqui é um crime permanente. O agente não, né? O aplicador do direito. Nós teremos a ideia de que trata-se de um crime permanente, mas não é. Ele é um crime instantâneo com efeitos permanentes. Tá? Então, se por acaso um crime instantâneo foi praticado no dia 1, passado-se um mês, os efeitos continuam sendo aplicados. Um mês depois, mas o agente não está mais em flagrante delito, pessoal. Então a gente precisa conhecer quais são os crimes instantâneos de efeitos permanentes e como que será aplicados a lei a eles. A consumação ocorre em momento específico, igualzinho ao crime instantâneo. Todavia, os efeitos, pessoal, os efeitos, a consumação acabou. Acabou a consumação. Os efeitos do delito que vão se prolongar no tempo. Olha um exemplo. A adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Artigo 311 do Código Penal. Imagina que alguém adultera o chassi do veículo. E eu já peguei essa situação na delegacia. O sujeito tinha adulterado e a polícia, posteriormente, fazendo uma blitz, encontrou aquele veículo, notou que havia essa adulteração e conduziu esse sujeito até a delegacia. E eu, delegado de plantão. E aí, o que eu faço agora? Eu posso aplicar o flagrante nesse sujeito? Ué, professor, mas havia uma adulteração e essa adulteração era constante. Isso daí não é um crime permanente? Não. Ele fez a adulteração, ele cometeu a adulteração desse chassi, não sei, uma semana, um mês, um ano atrás. Os efeitos desse chassi adulterado são permanentes. Eu não podia realizar o flagrante delito desse agente. A gente tem que fazer o quê, então? Registra a ocorrência, ouve todo mundo em termo, instaura-se inquérito policial. Quer dizer que o agente não vai responder? Claro que ele vai responder pelo artigo 311,
mas ele vai responder por meio de inquérito policial. Depois a gente relata, envia para a Justiça, e o Ministério Público vai posteriormente oferecer a ação penal, beleza? Mas eu não posso realizar o flagrante delito desse agente. A não ser que, obviamente, pessoal, ainda que seja aqui um crime de instantâneo de efeitos permanentes, eu tenho indícios, né? Eu tenho provas de que a adulteração ocorreu naquele dia ou em alguma das hipóteses do artigo 302 do Código Penal. Outro crime instantâneo de efeito permanente tem um pouco de debate na doutrina, mas muitos consideram o homicídio consumado, exatamente porque o sujeito ele morre num dia, mas vai continuar morto. Então, alguns consideram aí que o homicídio consumado é um crime instantâneo de efeitos permanentes. A bigamia também, crime instantâneo de efeitos permanentes. Vai acontecer o crime num determinado momento, mas a condição do casamento continuará e, portanto, vai ser o artigo 235 do Código Penal. Muito bem, então esse é o crime instantâneo de efeitos permanentes. Professor, quais são todos os crimes instantâneos de efeitos permanentes? Isso daí não tem como a gente falar agora. O que vai acontecer? Quando você for estudar a parte especial do Código Penal, você vai entender a classificação de cada um dos delitos. Opa, esse delito aqui é um crime instantâneo, esse delito é permanente, esse delito é instantâneo com efeitos permanentes. E aí você vai estudando caso a caso lá na parte especial do Código Penal. Olha aqui. Crime a prazo. Só haverá consumação do delito após transcorrido o tempo legalmente determinado. Exemplo, a lesão corporal grave que resulta em incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias. Pessoal, crime a prazo. Eu só vou ter esse delito de lesão corporal grave se passarem-se 30 dias com a vítima incapaz de realizar as suas ocupações habituais. Antes desses 30 dias, não haverá essa lesão corporal grave. Beleza, vai recair em outra conduta. A gente pode falar que há uma lesão corporal leve ou uma lesão corporal grave por outras razões, mas eu só posso dizer que há uma lesão corporal grave em razão, tá aqui, olha, do artigo 129, parágrafo 1º, inciso 1º, depois de passados 30 dias. Esse será o crime a prazo. A gente vai ver que nos crimes de sequestro, no crime de extorsão mediante sequestro, serão qualificadoras o fato da vítima ter passado mais de um determinado tempo com os autores, com a sua liberdade privada pelos autores, pelos agentes do crime. Será um crime a prazo nesse caso? Sim. Sempre que a lei determinar um prazo específico para que haja um tipo penal ou para que haja uma qualificadora, uma majorante, a gente estará diante de um crime a prazo. Beleza, galera? Tranquilo isso daí. Vamos continuar. Crime unissubjetivo e plurissubjetivo. Tranquilo também essa classificação. Olha, o crime unissubjetivo, chamado de unilateral monossubjetivo ou também de concurso eventual. É um delito que pode ser praticado por um ou por vários agentes. Muito cuidado em relação a isso, galera. Quando a gente fala em crime unissubjetivo, não quer dizer que só pode ser praticado por uma pessoa, não. Quer dizer que ele pode ser praticado por um ou por vários agentes, beleza? Em concurso de pessoas. E o crime plurissubjetivo, também chamado de plurilateral, de concurso necessário, é o delito que só pode ser praticado em concurso de agentes. Podem ser tanto os coautores ou partícipes. Um exemplo, a associação criminosa, artigo 288 do Código Penal. Outro exemplo, rixa, artigo 137 do Código Penal. Veja, pessoal, nos crimes plurissubjetivos, eu não consigo praticar esse crime sozinho. Eu, sozinho, uma pessoa sozinha, em hipótese alguma, pode praticar o crime de associação criminosa. Eu preciso de outras pessoas. Eu preciso da associação, na associação criminosa, eu preciso de pelo menos 3 pessoas para a gente praticar esse crime. Na organização criminosa, crime de organização criminosa da Lei 12.850, 4 pessoas. Crime de rixa. Então eu preciso de mais pessoas comigo para a gente praticar o delito. Uma pessoa sozinha jamais consegue praticar esse crime. São crimes plurissubjetivos. Beleza, pessoal? Diferente do crime unissubjetivo. O crime unissubjetivo pode ser uma pessoa sozinha, um homicídio. Eu posso praticar um homicídio sozinho ou contar com a participação, com a autoria de várias outras pessoas. Já nos crimes plurissubjetivos, não. Eu preciso, é necessário, requer outras pessoas para que a gente pratique esse crime. Mas uma atenção muito especial em relação aos crimes plurissubjetivos. Não requer que haja 2 ou mais imputáveis, podem ser inimputáveis. Por exemplo, eu posso praticar uma associação criminosa
eu e mais 2 menores de idade. Viu só? Então, os crimes plurissubjetivos requer duas ou mais pessoas. Não é necessário se falar em 2 ou mais autores, 2 ou mais partícipes. Precisa de 2 ou mais pessoas. Crime eventualmente coletivo. O que é o crime eventualmente coletivo? É um delito unissubjetivo, tá bom? Ele pode ser praticado por uma pessoa, mas quando ele é praticado em concurso de agentes, ele vai gerar um aumento de pena ou uma qualificadora. Olha aqui o exemplo, furto qualificado. O furto ele não pode ser praticado sozinho? Pode. Mas se ele é praticado por 2 ou mais agentes, em concurso de pessoas, ele será um furto qualificado. O roubo não pode ser praticado sozinho? Pode, professor. E se ele for praticado por 2 ou mais pessoas, com 2 ou mais agentes? Aí a gente vai estar diante de um roubo majorado. Beleza? Muito bem, meus amigos. Vamos comigo, fazer uma pausa, daqui a pouco a gente volta com outras classificações doutrinárias do crime.